A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, quinto domingo do tempo comum. O Evangelho é de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, vai nos dizer assim: Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto com efeito se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens. Então, conduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Amados irmãos e irmãs, o que é necessário para sermos missionários hoje no nosso mundo atual? O Evangelho de hoje nos narra a vocação dos primeiros discípulos de Jesus, aquele evento milagroso da pesca. Mas o evangelista não está preocupado em somente nos transmitir o evento milagroso, a pesca, mas ele faz uma leitura teológica dos acontecimentos. Primeiro é que Jesus se aproxima das multidões para ensinar. Mas logo no início do Evangelho de hoje vai nos dizer que uma multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vamos nos recordar que Jesus já iniciou o seu ministério e aqui ele está em suas atividades e as multidões chegam até ele. Só que é muitas pessoas e ele viu que ali tinha um barco, tinha acabado de chegar, e ele vai até essas pessoas no barco e pede: olha, afaste um pouco da terra. Mas Jesus não estava se afastando das multidões, não, estava numa distância para que pudesse ver todas aquelas pessoas e ensinar. Mas é interessante que o evangelista não nos diz o que Jesus disse às multidões, já passa para o outro acontecimento. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao largo, lançai vossas redes à pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Imaginemos a situação daqueles homens pescadores que passaram ali a noite inteira no mar, tentando pescar e não conseguiram nada. Imaginemos a sua frustração, o seu desânimo, e chega uma pessoa que diz para eles: lançai vossas redes para a pesca. E ele pode ficar: poxa, passamos a noite inteira, nós somos pescadores, nós vivemos disso, somos profissionais. Mas Pedro vai dizer: mas porque mandas, lançarei as redes. É importante nós recordarmos que na narração de Lucas, no capítulo anterior, Jesus tinha curado a sogra de Pedro. E aí talvez Pedro possa ter se recordado. Mas olha, mas porque mandas, lançarei as redes. E
Continua, fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se romperam. Mais uma vez, torno a dizer, a intenção do evangelista não é dizer o milagre por dizer, narrar que, olha, aquele dia não conseguiram pescar nada, Jesus chegou, mandou pescar e conseguiram uma multidão, conseguiram uma quantidade imensa de peixes. A mensagem não é essa. A mensagem é dizer, olha, para que também nós possamos agir como Pedro. Jesus dizer para nós lançarmos as nossas redes e sermos obedientes à sua palavra, ser missionários como Pedro, dar atenção às palavras do Mestre, dar atenção. E depois, logo na sequência, o resultado dessa confiança que vai superar todas as nossas expectativas. Aqueles homens que estavam frustrados por não conseguir nada a noite inteira, agora, por obediência à palavra, por obediência àquilo que Jesus mandou, por sermos fiéis aos seus ensinamentos, as nossas expectativas foram superadas. Vai dizer que apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Essa abundância de peixe ela tem um significado simbólico, no sentido de que vai aqui prefigurar a fecundidade da pregação dos apóstolos na missão universal da igreja, no sentido de dizer, olha, a partir da nossa pregação, a partir do nosso modo de vida, nós conseguimos anunciar essas palavras para uma quantidade imensa de pessoas, uma quantidade imensa que nós não, muitas vezes, nem imaginamos. Mas diante desses eventos, diante desse acontecimento, Pedro se atira aos pés de Jesus e vai dizer, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Pedro reconhece que é uma pessoa imperfeita, reconhece que é pecador, mas ele também quer estar com o Mestre. Com efeito, vai dizer o Evangelho, se apoderaram de todos eles, o espanto, ficaram todos admirados daquilo que aconteceu, Mas é importante nós percebermos também que é o próprio Senhor quem nos purifica e nos envia para anunciar aquilo que nós experimentamos. Será que as nossas pregações têm gerado frutos, têm frutificado? Será que a partir do nosso exemplo de vida nós estamos lançando nossas redes aos mares, ao mundo, para que essa palavra chegue a mais pessoas? Será que o nosso exemplo de vida tem cativado outras? Ou será que nós temos, a partir do nosso modo de ser, afastado? Porque somos incoerentes, somos pessoas orgulhosas que não reconhecemos as nossas faltas. Será que, com a nossa participação em nossas celebrações, estamos sendo capazes de suscitar novos missionários para que o Evangelho seja cada vez mais propagado, para que possa ser fecunda a nossa pregação? Jesus, no finalzinho do Evangelho de hoje, diz para Simão, não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Serás pescador de homens. A nossa missão é essa, ir ao encontro das pessoas e proclamar a boa nova, proclamar que Jesus está presente no meio de nós, proclamar aquilo que Paulo vai nos dizer na segunda leitura de hoje, para que nós possamos celebrar a vitória da vida sobre a morte. Paulo, que na segunda leitura nos irá recordar o que é que ele anunciou, a sua catequese básica, que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu aos discípulos, que subiu aos céus, está presente no meio de nós, e muitas das vezes nós nos esquecemos, muitas das vezes nós deixamos de lado, ou por desatenção nós não nos recordamos daquilo que o Senhor nos prometeu. Eis que estareis convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Por isso,
A pergunta que eu fiz no começo torno a fazer: o que é necessário para sermos missionários hoje? Nós, como discípulos missionários, devemos ter consciência de que as nossas ações prolongam aquilo que Jesus iniciou, aquilo que Jesus realizou, falando do bem, anunciando a justiça, o perdão, a misericórdia, fazendo com que possamos nos reconhecer como irmãos, viver em unidade, viver em comunidade, mas, sobretudo, sermos pessoas que estejam de acordo com a sua palavra. Devemos dar atenção à palavra do Mestre, assim como Pedro, que deu atenção à palavra. E Jesus nos acolhe. Jesus nos acolhe. Serás pescador de homens. Serás pescador de homens. Portanto, a liturgia de hoje nos convida para sermos profetas, para sermos missionários, para sermos corajosos de anunciar essa palavra. E por isso precisamos nos perguntar: o que anunciar para o mundo de hoje, no mundo descrente, no mundo em que prega o ódio, que prega a divisão, que prega as guerras? Devemos tornar as fontes, ir ao Evangelho, a palavra que nos conduz à salvação, e não fazer especulações, e não transmitir nossas ideias, nossas ideologias, não, mas transmitir aquilo que o Senhor nos pediu, a sua palavra, para que outros também possam fazer a mesma experiência que nós fizemos, fazer a experiência do Cristo, fazer essa experiência. Por isso, devemos estar de prontidão para seguir Jesus e para sermos missionários verdadeiros. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que possa nos capacitar, para que possamos ser missionários corajosos, felizes, que tenhamos confiança em Deus, mesmo diante das tribulações, das perseguições, das dificuldades. É o Espírito que vai nos fortalecer, que nos vai dar a capacidade para falar, para dar testemunho com a nossa vida. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ensine a ser discípulos, a sermos missionários, para que de fato possamos transmitir aquilo que nós experimentamos, o Cristo vivo em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Santo Antônio Maria Zacarias, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.